Glória a Deus. Livro de Jonas, capítulo 1, e o versículo 2 diz assim: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Glória a Deus. Jonas, ele foi chamado para uma obra, para uma missão. Jonas, ele foi escolhido, ele foi convocado, convidado pelo Senhor para uma grande missão. Porém, ele não de imediato aceitou esta missão. Mas eu quero dizer para você que você tem um chamado. E observando o texto de Jonas, o livro de Jonas, vamos entender e compreender que existem algumas características do chamado de Deus ao seu mensageiro. Porque o chamado de Deus é insistente, o chamado de Deus é pessoal e o chamado de Deus é específico. Glória a Jesus. E o profeta Jonas, ele exerceu o seu ministério por volta do 8º século antes de Cristo. E o seu nome significa pomba. Jonas foi um dos primeiros profetas hebreus enviados por Deus para entregar uma mensagem profética fora dos limites de Israel. Os judeus, um povo eleito por Deus, costumam ser demasiadamente exclusivistas e querer desfrutar sozinho dos benefícios, das beneficências divinas. Para eles, os pagãos não merecem a compaixão. Não merece a compaixão divina, restando-lhe apenas o juízo. E Jonas sabia do histórico perverso dos assírios. Um povo bastante cruel, um povo bastante impiedoso para com outros povos. E daí a gente pode entender o fato de Jonas fugir quando ele recebeu esse chamado do Senhor para levar essa mensagem até aquele povo. Ele não queria levar essa mensagem. E muitas vezes somos assim, um pouco como Jonas, sem querer que alguém tenha uma nova oportunidade. Só que a gente tem que entender que outras pessoas também, assim como nós tivemos, merecem uma nova oportunidade. Porque se nós formos buscar aqui na palavra do Senhor, no livro de Jeremias, no capítulo 18 de Jeremias, no versículo 7 e o 8, nós vamos entender algo aqui muito especial. Que diz assim a palavra do Senhor: se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. A palavra do Senhor diz isso. E muitas vezes não queremos dar uma oportunidade, mas precisamos compreender que a palavra do Senhor está nos dizendo que se Ele decreta algo para aquela nação, de derribar, aleluia, de despedaçar, mas se aquela nação tiver um arrependimento sincero, Ele não mais faz isto. Aleluia. Deus ainda muda o quadro se houver arrependimento. E Jonas, conhecendo o histórico dos nínivitas, ele recusa a missão que o Senhor lhe deu. Jonas, ele cresceu ouvindo sobre aquele povo. E ele não admitia a misericórdia de Deus sobre aquele povo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, que isto fique bem gravado. Profeta que recebe ofício, ele não escolhe a quem ele vai falar.
o povo que ele vai falar, e nem tampouco o lugar. Jonas, ele decidiu fugir. Fugir, ou seja, ele decidiu escapar. Mas Deus estava querendo curar de alguma forma Jonas. Porque Jonas estava precisando tirar aquele sentimento do seu coração. Só que ele foge. A Bíblia vai nos dizer que ele vai até Jope e compra uma passagem, porque ele pretendia chegar em Tarsis. Ele compra a passagem para ir até Tarsis. Ele pretendia. Só que eu quero dizer algo aqui. Ele pretendia, mas ele não chegou. Por quê? Porque ele estava escapando. Ele estava fugindo de uma missão que o Senhor lhe deu. E quantas vezes o homem tem feito os planos fugindo da missão que o Senhor tem lhe entregado? Ah, eu vou fazer desse jeito, eu vou agir assim, eu vou para ali, aqui, e Deus não permite o plano ser concluído. Por quê? Porque este plano não faz parte dos planos do Senhor. Talvez alguém esteja agora ouvindo essa palavra e dizendo: eu fiz planos, Deus falou comigo, mas eu quis fazer os meus planos. E estou na metade porque não consegui concluir, não consegui chegar. E eu vou te dizer, você não vai chegar. Porque esses planos seus não estão atrelados aos planos do Senhor. Melhor é reconhecer, melhor é se arrepender e voltar aonde Deus determinou que você esteja. Não é fugindo, mas sim encarando a situação. Ele comprou a passagem. E a Bíblia diz que ele embarcou. Para quê? Para se esconder do Senhor. Só que, se você entende, ninguém fica escondido aos olhos de Deus. Ninguém. Você pode se esconder do pastor, você pode se esconder do dirigente, você pode se esconder do amigo, do parente, de quem quer que seja. Mas você não consegue se esconder do Senhor. E principalmente quando você está sobre uma ordem de uma missão para ser cumprida. Aleluia. O Senhor até permite você começar a querer traçar os seus planos, como ele permitiu aqui com Jonas. Jonas traçar os seus planos. Jonas programou a viagem, Jonas comprou a passagem, Jonas entrou no navio, só que ele não chegou ao seu destino, porque o Senhor não permitiu. Você só vai até onde Deus permite. Você muitas vezes se acha, eu tomei a minha decisão, eu escolhi fazer a minha vontade, então vai dar tudo certo. Até um certo ponto, até pode dar. Mas depois você vai entender que tudo só vai dar certo quando você estiver na obediência do Senhor. Quando você estiver fazendo aquilo que Deus determinou que você faça. Ele não era um penetra naquele navio, ele comprou a passagem. Só que a Bíblia vai nos revelar que em um momento da viagem surge um vento forte. E este vento forte não foi um vento qualquer. Esse vento forte foi enviado por Deus àquele mar para identificar alguém que estava naquele navio e que aquela pessoa tinha um chamado. Eu quero dizer para você que está fugindo da missão, que está fugindo do chamado, sabe por que tem esse vento forte soprando? É Deus lhe identificando. No meio do vento forte, ele está lhe identificando que você tem um chamado. Aleluia. Este vento forte aqui foi para identificar Jonas, que estava dentro do navio. Vento forte identifica quem tem chamado, quem está fugindo. O propósito do vento forte é trazer de volta.
quem abandonou a missão. Você já está entendendo Deus falar com você. Você abandonou a missão. Você abandonou o propósito. E o vento forte está soprando. Este vento forte que está soprando não é para te matar. Este vento forte que está soprando é para mostrar a muitos que você tem um chamado. Para que você também reconheça esse chamado. E para lhe trazer de volta para onde você não deveria ter saído. Por isso que esse vento forte está soprando. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. E esse vento forte que está soprando está trazendo prejuízo para algumas pessoas que estão próximas a você. Os marinheiros começaram a jogar suas cargas ao mar, porque o navio estava a ponto de quebrar-se, de tão forte que o vento estava soprando. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Se você não despertar, pessoas vão perder muitas coisas importantes por tua causa. Porque o vento forte, quando vem, ele não vem só para você. Ele vem para você e para quem está perto de você. Por isso é melhor você despertar neste momento. E entender que você tem um chamado. E esse chamado, como eu já falei, é o chamado insistente. Ele é insistente. Esse chamado. Porque se assim não fosse, você poderia continuar fazendo o que quer. Deus não estaria nem aí. Porém, ele tem esse chamado na sua vida. E ele quer que você, pelo menos, desperte. Desperte para obedecer aquilo que ele já determinou para você, para a sua vida. Desperte porque muitos estão pagando um preço pela sua desobediência. E eu quero dizer para você, acorde. Acorde. Admita que você tem esse chamado. E você não pode ficar longe desse chamado por muito tempo. Esse chamado do Senhor na sua vida é um chamado forte. Ele poderia ter escolhido muitas pessoas, porém ele selecionou você. Ele poderia ter escolhido outros profetas, mas ele decidiu escolher a Jonas. Aleluia, porque ele tinha um propósito. O chamado de Deus, ele é insistente. Eu quero dizer para você, Deus não desistiu de você. O chamado que ele fez permanece. Eu não sei quantas vezes o Senhor vai ter que te chamar. Se uma, se duas, 3 ou 100 vezes. Mas ele vai continuar insistindo com você. E a ordem de Deus para você é: não fuja mais. Obedeça hoje. Não fuja mais. Deus, ele não vai chamar outro para o lugar que é seu. Ele escolheu você. Ele conhece os seus defeitos. Ele conhece as suas fraquezas, suas deficiências. Mas quando ele chamou, ele já sabia de tudo isso. E mesmo assim, ele decidiu lhe chamar. Ele lhe criou, lhe sustentou e ele vai lhe capacitar também. O chamado de Deus não é para qualquer lugar. Quando ele chama, ele dá um endereço de onde você deve cumprir sua missão. Não adianta tentar agradar a Deus fazendo o que ele não mandou. Indo para um lugar aonde ele não lhe mandou. O seu chamado, se é para um determinado lugar, uma determinada missão, então não fuja, faça o que Deus mandou. Ah, ele me mandou ir para o sertão, mas eu não quero ir para o sertão, eu quero ficar na cidade. Ei, mas na cidade eu vou fazer tudo quanto ele mandou eu fazer no sertão. Não, senhor. Não, senhora. Se ele mandou ir para o sertão, vai para o sertão.
obedeça. Se o seu chamado é aqui, então fique. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. O chamado de Deus não é para qualquer coisa. Também não adianta ir para onde Deus mandou, fazendo aquilo que ele não mandou. Eu vou para o sertão, mas ele me mandou fazer algo lá. Eu não vou fazer o que ele mandou. Eu vou para o sertão, mas eu quero fazer o que eu quero. Não. Você vai para o sertão e vai fazer aquilo que Deus lhe mandou. Você não vai estar fazendo aquilo que você quer. Porque o chamado de Deus não é para qualquer coisa. Não adianta ir para onde Deus mandou, mas não vai fazer o que ele ordenou. Não vá para onde você gosta, mas vá para onde Deus lhe mandou. Não pregue o que lhe agrada, mas pregue o que Deus lhe manda pregar. Pregue o que Deus determinou. Você não foi chamado para estar agradando a ninguém. Você foi chamado e escolhido para agradar aquele que lhe criou, que lhe formou, que tem lhe capacitado, que tem lhe chamado para uma grande obra. Mas eu quero dizer para você, pare de fugir do seu chamado. Você tem um chamado. E não adianta querer dizer, Deus, coloque outro, chame outro. Se fosse para chamar outro, volto a dizer, ele tinha chamado outros profetas, mas ele escolheu Jonas. Ele levantou um vento forte para despertar Jonas, que tinha aquele chamado. Permitiu Jonas ficar 3 dias no ventre do peixe. Fez o peixe levar Jonas aonde era o lugar da missão. Mas Jonas foi. Porque o escolhido para aquela missão era Jonas. E deixa eu lhe dizer, o escolhido para a missão é você. Você tem fugido, saiu até da presença. Mas eu quero te dizer, para de fugir hoje. Para com isso agora. E faça o que Deus lhe ordenou. Porque você vai ver o quanto você será abençoado quando você parar para obedecer. E quando você compreender que você tem um chamado, que Deus te abençoe. No nome de Jesus.